Fala galera, eu sou o Beto Vanieri e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, essa semana nós vamos receber mais uma vez o Roberto Barros para falar da geopolítica aí pelo mundo. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Beto? É um prazer estar de novo aqui. Claro, você falou nos últimos programas que você esteve aqui sobre como o mundo está um caos e agora parece que piorou. O Trump colocou essas tarifas sobre o Brasil e é disso que eu quero falar hoje. Vamos falar desse assunto? Começa explicando aqui para o pessoal como que está o comércio entre Brasil e Estados Unidos no Vamos ano por de partes. 2025. Ótimo. Vamos por partes, porque é um assunto muito delicado e o comércio, vamos pegar o ano passado inteiro. O comércio entre os Estados Unidos e o Brasil foi de aproximadamente 92 bilhões de dólares, sendo que eles mandaram para nós 49, nós mandamos para eles aproximadamente 42 bilhões. Ou seja, nós tivemos um déficit de aproximadamente 7 bilhões de dólares. E só para constar, para que a gente comece a entender o que está acontecendo, nos últimos 15 anos, nós tivemos um déficit no comércio com os Estados Unidos de mais de 400 bilhões de dólares. Então, esse é basicamente o comércio entre os dois países, e se nós agregarmos a questão dos serviços, nós tivemos mais um déficit de 22 bilhões de dólares. A gente importa muito mais do que exporta. A gente importa muito mais do que exporta, ao contrário do que o senhor Trump falou, que isso não era verdade. E quais que são os produtos que a gente mais exporta para eles? Então, nós exportamos para os Estados Unidos um monte de coisas, tá? Mas desses, vamos pegar de novo a base do ano passado. Desses 42 bilhões, 43, um terço foi petróleo. Ou seja, petróleo bruto do pré-sal, aproximadamente 14 bilhões de dólares foram para os Estados Unidos. Legal. Segundo item, que é muito bom, são os nossos aviões da Embraer. Sim. Quem já visitou os Estados Unidos, eles têm uma coisa que é quase inédita no mundo. Você consegue voar de inúmeras cidades para inúmeras cidades. Aqui no Brasil a gente tem que vir a São Paulo para ir para o Sul, tem que ir ao Rio para ir para Minas, ou Minas para ir para o Espírito Santo. Lá não, você tem os voos locais. Legal. E a maioria esmagadora são com aviões da nossa Embraer. Tá? Caramba. Depois nós temos também o café. Nós exportamos aproximadamente 2 bilhões e meio de dólares de café, exportamos 1 bilhão em suco de laranja e mais um monte de coisas que a gente exporta para eles. E como que as tarifas vão impactar nos empregos desses setores? Essa é o grande X da questão, Beto. As tarifas vão impactar de forma muito direta alguns setores. Por exemplo, hoje o maior exportador de calçados do Brasil é o estado do Ceará, que levou inclusive as empresas de Jundiaí para lá, para Sobral e etc. Nós estamos falando aí de 200, 300 mil empregos diretos, que com um custo a mais no valor, ela vai acabar. Nós podemos falar do setor siderúrgico, serão mais aproximadamente 200 mil empregos. Mas um dos setores que será mais afetado é que ele não tem um valor tão grande, mas ele é muito impactante nos empregos no Brasil, é a área da piscicultura. Tá? No Brasil, contando toda a cadeia de piscicultura, cujo maior cliente é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, além de ser um grande consumidor de peixes, de frutos do mar, Sim. ele consome aqueles mais caros, como a lagosta, por exemplo. Tá? Sim. Então, nós estamos falando de mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos que podem ser afetados. Por exemplo, um outro exemplo muito forte que já está tendo problema, o setor de frutas. Sim. Tá? Nós temos ali entre a Bahia e Pernambuco, Petrolina, Juazeiro, uma das áreas mais irrigadas do mundo, uma produtividade maravilhosa,
e ela vai ser impactada diretamente por isso, tá? Sim, inclusive o Trump estava tendo aquele apelido taco. O que seria isso? Taco é Trump always, eu não vou completar, que é meio pesado. Ou seja, Trump sempre recua. Os americanos e principalmente os democratas estão chamando ele de taco. Trump always recua. Sim. Então, para concluir, quais que foram as tarifas que os Estados Unidos impuseram sobre os produtos brasileiros? Então, vamos tentar entender assim. O Trump veio com tudo em cima do Brasil. Com tudo, né? Com os dois pés no nosso peito, e todo mundo sempre falou do taco. Trump sempre recua. E o Brasil, mais ou menos, exportou 1.200 produtos para os Estados Unidos ano passado. E os Estados Unidos tirou dessa conta 700 produtos. Mais da metade. Bem mais da metade. Não necessariamente é em valor. Tá? Então, vários produtos saíram. Por exemplo, o produto que o americano mais iria sentir de imediato. Café. Café. O americano, o brasileiro toma um café normal, o italiano toma um café pequenininho. Uma vez me deram um café na Itália que não tinha nem 1 centímetro e me cobraram caro. Geralmente que a gente só toma café no café da manhã. É isso. Eles não, eles tomam o dia inteiro, porque o americano não é muito de almoçar, ele come alguma coisa rápida. E o café, 1/3 do café que os americanos importam vem do Brasil. Isso ia impactar imediatamente. Imediatamente. Outra coisa que iria impactar e que acabou ficando fora foi o suco de laranja, porque também todo café da manhã americano tem um suquinho de laranja e tal. Uma terceira coisa que por enquanto ficou de fora, eles já ameaçaram de voltar a entrar, são os nossos aviões. Porque eles se tocaram do seguinte detalhe: a Embraer, ela faz o melhor avião médio do mundo, ali de 100 lugares, né? Muito competitivo. Muito competitivo, e se Deus quiser, em breve vamos partir para competir com a Boeing e com a Airbus. Sim. Tá? Porque a Bombardier canadense, que era o grande concorrente da Embraer, já ficou para trás. Sim. E eles se tocaram que o seguinte: boa parte das peças do avião vem dos Estados Unidos. Então, se eles diminuíssem a venda de aviões da Embraer, eles iriam prejudicar um monte de empresas. Exatamente. Mas o resumo é o seguinte, gente. Vamos entender. Ano passado, 12% das exportações do Brasil foram para os Estados Unidos. Tá? E o que acontece? Esses 12% impactam em 2% a economia brasileira. Bom, eles deixaram de fora aproximadamente 45% desses 2%. Só que, na área de siderurgia, etc., eles também aumentaram as taxas dos nossos concorrentes. Portanto, quem vai pagar o preço é o consumidor americano. Nós vamos ter, no final das contas, um reflexo. Hoje é um número que cada economista vai citar, mas por volta de 0,6% no nosso PIB, tá? O que é bastante coisa, porque o Brasil está crescendo 2,5%. Mas não vai ser aquele bicho-papão inicial que a gente pensava. Qual que seria o grande motivo por trás dessas taxações? Bom, essa é uma discussão muito longa, tá? Inicialmente, se falou porque o filho do ex-presidente, do que isso, do que aquilo. Coincidentemente, as taxações vieram 2 dias depois do fim da reunião dos BRICS, tá? E o que acontece? Há 2 anos atrás, eu estava numa reunião internacional e eu falei dos BRICS, um português virou, isso aí não serve para nada, isso não vai dar em nada, etc. E os Estados Unidos tinham essa impressão sobre os BRICS. Só que os BRICS hoje são mais de 50% da economia mundial. Caramba. Um pouco menos de 50%, eu corrijo. Sim, 50. Mas mais de 50% da população mundial.
Tá. E eles estão efetivamente evoluindo enquanto organismo de fazer comércio, não é uma aliança militar, Aham. tá? E ela começou a incomodar os Estados Unidos, porque alguns desses países já estão fazendo transações nas suas moedas. E o problema é o seguinte: os Estados Unidos têm uma dívida hoje de 37 trilhões, com T de tapioca, de dólares, tá? Uma dívida de 37 bilhões. E o Trump conseguiu que vai emitir mais 5 bilhões. E isso só é válido se o dólar for a moeda de câmbio internacional. Tá. Se não for, ele vai micar com isso. Então, Sim. ele pegou pesado com o Brasil, que é um dos membros fundadores do BRICS, B de Brasil. Sim. Mas eu acho assim, Beto, esse é um assunto que a gente pode explorar um pouquinho mais, tá? Porque é muito longo e muito interessante. Vamos falar disso, vamos para um breve intervalo. Quando a gente voltar, Perfeito. a gente fala disso. Quero dar aquele recadinho que vocês já estão acostumados, que é anunciar sua marca, seu produto aqui no nosso podcast. Entre em contato aqui com a nossa produção, nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso, vamos para um breve intervalo, voltamos já. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, nós estamos tendo uma entrevista com o Roberto Barros. Acho que pela quarta vez aqui no nosso programa, sempre nos atualizando sobre a geopolítica mundial. No primeiro bloco, ele falou para a gente sobre os tarifaços americanos sobre o Brasil que aconteceram nesses últimos dias. Vamos continuar naquele assunto. Você estava falando sobre um principal motivo que era dos BRICS, né? Isso, Beto. Foi muita coincidência que foi logo depois de sair o relatório das reuniões do BRICS no Rio de Janeiro que eles fizeram, tá? É óbvio que o outro lado da história é que os Estados Unidos, conforme eu já disse, eles estão com uma dívida interna chegando em 37 trilhões de dólares. Eles têm um déficit no comércio internacional gigantesco. Isso vem de 60 anos, né, de política econômica americana, e eu diria acirrado desde 70 e pouco, quando Nixon quebrou o padrão dólar, né, que foi criado lá em 1944, no final da guerra, na cidade, no hotel de Bretton Woods, né, que foi o padrão ouro. Então, o que acontece? O Trump está tentando resolver o problema de 60 anos de uma vez só. É claro que com o Brasil, né, ele teve lá o filho do ex-presidente lá buzinando no ouvido, falando um monte de coisas, etc, etc. E ele resolveu argumentar que isso seria as razões, tá? Primeiro, o Brasil tem uma amizade com os Estados Unidos de 200 anos. Eu acho que nós fomos o primeiro país a reconhecer os Estados Unidos. Então não faz sentido nenhum tipo de interferência tão gritante. Mas o problema americano e o problema dos BRICS, eu acho que responde muito mais claramente. E com outro detalhe, né? Se fora o problema do ex-presidente, do filho dele, o mundo inteiro não seria taxado. E, na verdade, ele taxou quase que o mundo inteiro. Sim. Porque principalmente aqueles que ele tem maior déficit,
Quem que tem... os Estados Unidos têm um grande déficit. 3 países. Norte, Canadá, Sul, México. O México, porque há 15, 20, 25 anos, vários empresários americanos foram aproveitar a mão de obra muito mais barata mexicana, fizeram na fronteira as chamadas maquiladoras, né? E isso entra muito dólar no México. Mas é uma coisa complementar à economia americana. O Canadá, desde o tratado entre os Estados Unidos e a Inglaterra, no paralelo, se não me engano, 49, eles sempre tiveram uma fronteira muito aberta, mas o Canadá também tem superávit. E, obviamente, o maior superávit fica ali entre o México e a China. Então, Sim. o Trump quis, com essa tacada, tentar resolver tudo de uma vez. Tá. Obviamente, todas as ações têm suas reações e têm suas consequências, Sim. tá? Inclusive, eu trouxe aqui a Índia também, tá com esses problemas, né? Em tarifas de 25%. Isso, porque os americanos, um congressista americano ultra super radical, chamado Lindsey Graham, ele disse que o Putin é o pior homem da Terra e que Índia, China e Brasil são quem sustentam a máquina de guerra do Putin ao importar petróleo da Rússia. A Rússia, ela é o país longe, anos-luz, com as maiores riquezas naturais. A Rússia tem estimados 72 trilhões de dólares de riquezas. E petróleo, gás e etc., ela tem uma quantidade assim, e ela é um país, ela tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, ela tem a área de 2 Brasis, mas a população hoje é de aproximadamente 145 milhões de pessoas, bem menor do que o Brasil. Então ela exporta isso. E a Índia importa muito, e com as sanções à Rússia, a Índia se beneficiou muito de comprar e revender. Tá. E eles estão indo muito pesado em cima da Índia por causa disso, apesar de uma pseudo-amizade histórica, etc., etc. O Trump falou que gosta do mod, parará, mas, na prática, tarifas. E com a União Europeia também, com os países europeus, como é que tá indo? Pior ainda, na minha opinião, né? A chefe, vamos chamar assim, da Europa, a von der Leyen, assinou o pior tratado da história da Europa. Eles vão pagar taxas de 15% a 20% para as exportações para os Estados Unidos, mas isso é o menor. Eles foram obrigados pelo Trump, e ela aceitou em nome de mais de 400 milhões de habitantes da Europa, de mais de 25 países, que 5% do PIB de cada país desse vai ser usado para comprar armas americanas, porque senão daqui a uns anos eles vão falar russo. Isso é uma das maiores mentiras, né? A Rússia, ela tem 4 vezes mais território do que precisaria, e ela nunca teve nenhum tipo de expansão para a Europa, muito ao contrário, nós tivemos Napoleão e tivemos Hitler tentando tomar, já falamos disso, a ideia do Lebenshaus, né, do espaço vital para os alemães. Então, o que está acontecendo na Europa? Uma diminuição fantástica da competitividade da Europa. Os carros alemães, que nós fomos acostumados a adorar, idolatrar, sonhar, estão indo para o espaço. E o welfare state, o que é o welfare state? O estado de bem-estar social. O que no pós-Segunda Guerra a Europa fez? O cara perde o emprego na Suécia, ele recebe o salário dele integralmente por 6 meses. Eles têm toda uma proteção social que, com esse acordo, ela já está acabando. Eles já estão sendo forçados a mudar as previdências sociais e um monte de coisa. Então, na minha opinião, a von der Leyen assinou o tratado para jogar a Europa definitivamente para baixo.
Para a gente fazer uma geral desses tarifaços, quais que foram os países mais atingidos que dá para concluir? Inicialmente a China, Claro. né? De novo, geopolítica. A China é o grande país que pode fazer frente economicamente aos Estados Unidos. Tá bom. Pelo PIB de paridade de compras, ele já está ali. O PIB normal ainda tem ali por volta de 10 trilhões de diferença. Mas a China reagiu de forma muito forte. E eles se apegaram, né? A gente sabe que a China foi obrigada, ali na primeira metade do século XIX, a abrir seus portos e a drogar seu povo. É sério que eu estou falando. Inglaterra, Estados Unidos forçaram os chineses a se drogarem com o ópio que vinha da Índia. Nós tivemos 2 guerras do ópio. E os chineses consideram esses 100 anos que começaram ali como o século da humilhação. Tá? E eles não aceitaram. E eles têm uma coisa muito importante que os americanos deixaram para trás. As chamadas terras raras, que todo mundo fala isso. Mas o que são terras raras? São 17 elementos da tabela periódica que hoje servem para toda a indústria aeronaval, para toda a indústria automobilística, e os Estados Unidos não têm. Quem tem? A China. Segundo quem tem? Brasil? Nós, Brasil. Olha que legal. Tá? E a única empresa que explora isso para valer já é uma empresa americana. Sim. Então, a China sofreu inicialmente, mas com a resposta das terras raras, isso diminuiu. Sim. Mas o Brasil é um dos mais, a Índia e alguns países periféricos, né? Esses acordos vão ser muito prejudiciais. E como que você vê o Brasil nos próximos anos? Vamos entender que é uma resposta complicada, mas basicamente o Brasil, nós estamos fadados nos últimos 30 anos a qualquer crescimento, o nosso balanço de pagamentos ele fica negativo. Balanço de pagamentos não é a balança comercial, é a balança comercial, mais os royalties, mais um monte de coisa. Ano passado, o nosso balanço de pagamentos foi por volta de 50 e tantos bilhões negativos. Mas nós recebemos 70 bilhões de investimentos, o que compensou. Então, eu vejo de forma muito clara o seguinte, o governo está segurando, ano que vem nós temos eleições, 26. Tá? Ele vai segurar essa situação como o Fernando Henrique segurou até ser eleito em primeiro turno, como a Dilma segurou em 2014 e no ano seguinte tomou atitudes pesadíssimas que levou o Brasil a uma recessão. Aliás, em 2015 e 2016, talvez a maior recessão da nossa história. Eu vejo que 27, independente de quem entre, e ajudado pela conjuntura mundial, que vai ser prejudicada por causa dessas tarifas, eu acho que nós vamos ter um problema sério de quiçá uma nova recessão econômica. E por isso que é fundamental todo e qualquer empresário entender de geopolítica, porque não existe plano que não seja para 5 anos. E se você não entende isso, você vai planejar em base errada e aí... E aí tem grande chance de dar errado. Exatamente. Roberto, obrigado mais uma vez aqui a sua participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer, eu tenho acompanhado o seu programa, está maravilhoso. Obrigado. Quero agradecer também aos nossos telespectadores que nos acompanharam durante toda essa entrevista aqui de geopolítica, que foi muito legal, muito informativa. Conto com todos vocês na próxima edição aqui do podcast Metaverso. Falou, galera!